Então, começando nossa segunda aula, vou deixar no final aqui, como eu disse, 2 exercícios para vocês. Deixa eu só checar aqui se o áudio tá ok aqui na gravação. Tá certo. Boa tarde a todos, todas que chegaram aí. Muito bom ver vocês de novo, tá bom? Mesmo que seja só um ícone ou uma letra aqui. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Beleza? Boa, boa noite. Então tá. Boa tarde, vocês chegaram agora aí. A gente já começou aqui, mas vamos lá. Então, nossa segunda aula hoje, né, de Física 1. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 1 da primeira referência, né, do Halliday, Fundamentos de Física, volume 1. Que se alguém ainda não tem esse livro, é só pedir lá no grupo que eu mando de novo, tá? E boa tarde, tudo bem? Acho que a gente é parente, hein? Então, hoje a gente vai falar sobre o Sistema Internacional de Unidades primeiro, né? E a gente vai focar, seguindo a ideia do livro lá, em 3 grandezas que são as mais importantes, né? Que é o comprimento, o tempo e a massa. E no final eu vou passar 2 exercícios para vocês irem fazendo aí, para juntar todos os das aulas, todas, no dia 30 entregar valendo uma parte da prova, tá? Bom, primeiro, o que significa uma unidade, tá? Então, uma unidade, para a gente entender, é que a gente está tão acostumado que às vezes a gente não percebe que isso é uma convenção, né? Que é mais ou menos o seguinte: assim como nos números que a gente chama de adimensionais, né? Os números puros de verdade, 1, 2, 3 e 4, a gente tem uma unidade que é o número 1. Quando a gente fala de grandezas da física, não faz sentido pensar só nisso. A gente tem que definir, por exemplo, para o comprimento, um tamanho que a gente vai chamar de 1, certo? E como as pessoas podem definir tamanhos diferentes que vão representar o que é 1, a gente precisa dar um nome. Então, por exemplo, tem 1 metro, é uma unidade de medida, né? Depois tem 1 polegada, tem 1 pé, que são essas grandezas mais comuns em países, né, como os Estados Unidos, certo? Então a unidade, ela é o número 1 para medir uma grandeza, basicamente isso. Então no comprimento a gente vai ter 1 metro, no tempo a gente vai ter 1 segundo, 1 dia, 1 ano, né? E para massa a gente vai ter quilograma e outras unidades de massa, certo? Então é importante também diferenciar o que é grandeza do que é unidade. Comprimento, massa e tempo são grandezas. Associado a cada grandeza tem uma unidade. Então, para comprimento vai ter o metro, para o tempo vai ter o segundo e para a massa vai ter o quilograma, por exemplo. Tá? E aí, devido à arbitrariedade do que é uma unidade, ou seja, cada pessoa, em princípio, poderia escolher uma unidade do jeito que quer. Para evitar essa arbitrariedade, existem convenções mundiais, e a convenção que a gente vai adotar na disciplina é a convenção internacional mais importante de todas, que é o chamado Sistema Internacional de Unidades. Boa tarde para vocês que chegaram agora. Então vamos falar sobre esse sistema de unidades, tá? O que acontece é que, como grandezas físicas não são números puros, que elas precisam de um padrão de comparação, elas precisam de unidades, né? E as unidades, como eu disse, são padrões usados para fazer as medidas. E, por sua vez, essas medidas feitas nos experimentos e nas observações, elas são fundamentais para a física. Porque a física não é só experimental ou só teórica, é as duas coisas. Então, a teoria tem que ser capaz de dizer uma unidade associada a uma grandeza que na experiência possa ser medida. Então a gente precisa dar um significado para o metro que a gente possa usar uma régua ou alguma outra coisa para medir. Porque a física é experimental, mas é também teórica.
E como uma mesma grandeza pode ter padrões diferentes, ou seja, unidades diferentes, a gente precisa fixar uma convenção que seja válida no mundo inteiro. E essa convenção é o que a gente vai estudar agora. Ok. Mas antes disso, a gente precisa fazer uma distinção entre o que é uma unidade fundamental e o que é uma unidade derivada. Né? Por quê? Porque a maioria das unidades ela pode ser expressa em termos de outra. Por exemplo, a velocidade é igual à distância dividido pelo tempo. Né? Vocês devem lembrar, talvez do ensino médio, que a velocidade média a gente estudava, né, era ΔS sobre ΔT, que é a distância dividido por tempo. Então, qual vai ser a unidade da velocidade? Vai ser uma unidade de distância dividido por uma unidade de tempo. Isso significa que a velocidade é uma grandeza derivada, uma unidade derivada. Não é uma unidade fundamental. Pessoal, eu vou falando, mas vocês estão sempre autorizados, não precisa levantar a mão aí para falar qualquer coisa, tá? Então, fiquem à vontade aí para corrigir, perguntar ou sugerir alguma coisa. Valeu. Então, outro exemplo, o trabalho é igual a força vezes distância, tá? Então, o trabalho também vai ter uma unidade que vai ser derivada se a gente escolher como fundamental, por exemplo, distância ou força, né? E a corrente elétrica ela é igual a carga dividido por tempo. Então, não necessariamente essas três aqui vão ser derivadas, mas o que eu estou dizendo para vocês é que a gente tem que escolher alguma que vai ser derivada e outra que vai ser fundamental, certo? E aí, isso é uma convenção que a gente tem que escolher, tem que dizer o que vai ser. E o que acontece é que nós vamos escolher então uma convenção que vai ser com o objetivo de simplificar, certo? E a gente vai escolher algumas que vão ser fundamentais, que são 7 unidades. 7 unidades fundamentais, a partir das quais todas as outras unidades de todas as outras grandezas da física vão ser expressas em termos delas, tá? As grandezas fundamentais são 7 e são essas 7 aqui que são a base do Sistema Internacional de Unidades. São elas o tempo, o comprimento, a massa, a quantidade de substância, a temperatura termodinâmica, a corrente elétrica e a intensidade luminosa. Diga, João Vitor. Bom, aconteceu de novo, né? Então eu vou mostrar primeiro do slide mais importante aqui. Não, não tá travando não. Eu é que sou burro e esqueci de compartilhar. Aí eu já tô falando aqui já tem meia hora e não tava aparecendo nada. Então primeiro eu vou mostrar primeiro esse slide aqui que passou e vocês não viram, tá? Dá um minuto aí para vocês lerem que é muito importante. Tá? Que sempre acontece, qualquer avaliação que eu passo sempre acontece isso daqui. Sempre alguém esquece as unidades. É por isso a gente vai falar também sobre isso. Eu coloco ele no site. Você já entrou no site? Você sabe de que site eu estou falando? Pois é. É aquele lá, fica tudo lá. Já até o momento tem só um. Aí quando eu terminar aqui eu vou botar esse outro. Ó, tá aqui, ó. Esse link aqui, aula 1, apresentação, blá blá blá. Aí só vem aqui. Aí a próxima vai ficar aqui do mesmo jeito.
Coloco mais rápido porque o vídeo demora mais a subir. O PDF aqui é fácil de colocar. Beleza? Tá. Então eu estava falando sobre o Sistema Internacional de Unidades, né? E aí falei que a gente tem que fixar algumas como unidades fundamentais e são essas aqui. O nome desse acordo que fixa essas unidades como fundamentais, aliás, essas grandezas como fundamentais e que diz também quais são as unidades, que eu vou falar daqui a pouco, é chamado Sistema Internacional de Unidades, tá? Então são essas 7 aqui: tempo, comprimento, massa, quantidade de substância, temperatura termodinâmica e corrente elétrica. Então a gente vai falar um pouco sobre tempo, comprimento e massa ainda hoje, mas a quantidade de substância geralmente ela é estudada lá na química, geralmente. Então eu não vou falar muito sobre isso. A quantidade de substância é a medida de partículas, sejam átomos ou moléculas, seja qualquer coisa, né? E ela é baseada no mol, que vai ser a nossa unidade fundamental de quantidade de substância. Que ela diz, por exemplo, que em 12 gramas de carbono existem aproximadamente 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono, certo? Então é assim que funciona a quantidade de substância. Ela é muito útil na química. Se vocês tiveram o privilégio de estudar isso no ensino médio ou no cursinho, é disso que a gente está falando. Boa tarde para você que chegou agora aí. E a temperatura termodinâmica é a grandeza que vocês vão estudar se tiver essa disciplina no curso de vocês de Física 2, né? Vocês vão estudar lá em termologia o que é temperatura e como é que mede, mas basicamente a temperatura ela está relacionada, ela não é exatamente isso, mas ela está relacionada com o grau de agitação das partículas. Eu não sei nem se eu devia estar escrevendo aqui em cima. Grau de agitação médio. Das partículas. Certo? E a corrente elétrica é uma unidade, é uma grandeza que mede o movimento das cargas, tá? Então a corrente elétrica lá de Física 3, se vocês tiverem essa disciplina, é o que mede o movimento das cargas. Certo? E a intensidade luminosa é até difícil de explicar, porque o nome já diz tudo, é a intensidade da luz. Fisicamente, isso tem uma definição mais precisa que está relacionada com o módulo, digamos assim, com a amplitude de oscilação, né, do campo elétrico que constitui lá a luz, como vocês talvez estudem em Física 3, certo? Então não vou nem comentar muito, vou só comentar aqui que se vocês tiverem o privilégio de estudar isso é estudado lá em Física 4. Então essas grandezas aqui, elas permitem escrever qualquer outra grandeza em termos delas. Por exemplo, velocidade é comprimento dividido por tempo, né? Força é massa vezes a aceleração, e a aceleração é comprimento por tempo ao quadrado. Então assim a gente vai. Carga elétrica é corrente vezes tempo, tá? E assim por diante. Campo elétrico vai ser força dividido por carga, sendo carga corrente vezes tempo. E assim a gente vai, tá? Essas são as 7 fundamentais. E além de fixar quais são as grandezas fundamentais, o SI, que é o Sistema Internacional, também fixa as unidades de cada uma. E as unidades fundamentais são essas aqui. Para o tempo, a unidade se chama segundo, e o símbolo do segundo é um S minúsculo, como está aqui. Do comprimento é o metro, cujo símbolo é um M minúsculo, tá? Não vão escrever por aí assim. Daqui para diante não façam isso, é 2 metros com M minúsculo. Massa é o quilograma, que é o kg, sendo esse K minúsculo também. Esse K é minúsculo, não é quilograma, que nem a gente vê às vezes escrito por aí, não é assim. A quantidade de substância é interessante porque o nome da grandeza
O nome da unidade é mol e o símbolo também, tá? Então é a mesma coisa, a abreviação dela é ela mesma. A temperatura termodinâmica, o nome é o Kelvin com esse K minúsculo, porque é para diferenciar do nome do cara, que é o que era o Lord Kelvin, né? Mas o símbolo é um K maiúsculo aqui. O ampere, que também é homenagem a um pesquisador, tem esse símbolo A. E a intensidade luminosa, a unidade fundamental é o candela. Cada uma delas aqui tem uma definição física, ou seja, uma definição em termos de algo que pode ser medido, observado ou feito uma experiência. Mas nós vamos falar aqui só sobre tempo, comprimento e massa, porque são as grandezas fundamentais da nossa disciplina. Nós vamos estudar cinemática, onde vai entrar velocidade e aceleração, que são escritos em termos de comprimento e tempo. Vamos estudar a força, que relaciona isso com a massa. Depois a gente vai estudar rotações, que também vai precisar só dessas três, tá? A quantidade de substância e a temperatura estão relacionadas com fenômenos termodinâmicos. Fenômenos termodinâmicos que são estudados em Física 2. Então, se vocês tiverem essa matéria, vocês estudar essas duas grandezas lá. E a corrente e a intensidade luminosa são grandezas do eletromagnetismo, que seria Física 3. Então, por esse motivo, a gente vai discutir só essas três primeiras na aula de hoje, que também é só o que está sendo discutido lá no capítulo 1 do livro onde eu estou me baseando para falar disso aqui. Bom, como esse não é o único sistema de unidades, existem outros, né? A gente precisa dar um nome. Então, não só é o sistema internacional, mas ele também é conhecido como sistema métrico, devido à presença do metro como unidade de comprimento. E quando não for especificado, a gente vai estar usando esse. Esse é o principal. Esse livro que nós estamos utilizando, ele é traduzido do inglês, né? E foi escrito por professores americanos. Então, lá nos Estados Unidos, vocês estão conseguindo me ver direito aí? Eu ouvi? Travou alguma coisa? Beleza. Então, lá nos Estados Unidos é comum usarem outros tipos de unidade, tipo onça. Não lembro nem se é massa ou o que é onça. Enfim, pé, esse tipo de coisa, certo? Eles usam essas unidades diferentonas. Então, para eles eles chamam o nosso sistema internacional de sistema métrico, para diferenciar do deles, que nós achamos estranho, mas eles acham mais normal o sistema deles, lógico, né? E como exemplo de unidade derivada, a gente tem a unidade de força, que é um conceito que vai aparecer muito ao longo da disciplina, né? E a força ela é medida em newtons. O newton que tem essa unidade, que tem essa abreviação que é um N maiúsculo, tá? E por definição, o newton é a força necessária para produzir em um corpo de uma massa de 1 kg uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, uma força de 1 newton é o seguinte: você pega aí 1 kg de farinha em cima da mesa, e se você conseguir fazer ele aumentar a velocidade dele em 1 segundo, de 0 para 1 metro por segundo, em 1 segundo, isso é uma força de 1 newton. Ou então, enfim, é isso. Eu ia dizer outro exemplo agora, mas eu acho que ia ficar confuso, então é melhor não falar. E nós vamos estudar, por que é isso? Nós vamos estudar quando a gente estudar a segunda lei de Newton, né? Lá da dinâmica, que diz que força é igual a massa vezes aceleração. Então, por esse motivo, a unidade de força ela é igual à unidade de massa vezes a unidade de aceleração. E a unidade de força, então, que é o Newton, vai ser a unidade de massa do SI, que é o quilograma, vezes a unidade de aceleração, que é o metro por segundo. Então, eu acho que até que seria melhor escrever isso dessa forma aqui. Então, o Newton é 1 kg vezes 1 metro por segundo, que é a mesma coisa... Ah, não. É triste, isso aqui é triste. Que é a mesma coisa que 1 kg vezes metro por segundo. Não precisa
nem escrever o ponto, pode só botar um pontinho ou não escrever nada, tá? Beleza. É isso, pessoal. Então isso é um exemplo de uma unidade derivada que ela, como vocês estão vendo aí, pode ser escrita em termos de unidades fundamentais, que no caso aí está o quilograma, unidade fundamental de massa, metro, unidade fundamental de comprimento e segundo, unidade fundamental de tempo. Então, fixando do jeito que a gente fixou, a unidade de força ela é derivada a partir dessas três. Outra coisa importante, boa tarde para você que chegou agora aí. Outra coisa importante que a gente precisa consultar, não necessariamente memorizar, mas a gente precisa ter isso aqui para consultar, que eu vou botar nos exercícios também. Esses prefixos, tá? E eu me atrapalhei aqui na construção da frase, mas eu ia dizer que os prefixos são importantes. E são esses aí. Os mais importantes são esses aqui em negrito. Então a gente tem o giga, que é 10 a 9. Então em vez de falar assim, por exemplo, 10 elevado a 9 newtons, a gente pode escrever 1 giganewton, certo? A gente está mais acostumado, devido à informática, a falar em gigabyte, né? Então, a gente tem o gigabyte, que é 10 elevado a 9 bytes. Meu B ficou meio magrinho, certo? Depois tem o mega, que é 10 elevado a sexta, que é a mesma coisa que 1 milhão. O gigabyte é a mesma coisa que 1 bilhão. E a gente tem o 10 ao cubo, que é o quilo, que a gente já usa, por exemplo, no quilograma, já como unidade fundamental, né? Ele é 10 elevado ao cubo gramas. Então, 1 quilograma são 1000 gramas, certo? Mas isso não vale só para grama. É importante a gente ter essa noção também de que essas unidades que a gente está acostumado, esses prefixos, não servem só para aquilo que a gente está acostumado. Então, eu poderia falar, por exemplo, 1 quilolitro. Nada me impede de falar 1 quilolitro, que é 10 elevado ao cubo litros. Tem o quilômetro, mas só que já entrou na nossa linguagem falado de outra forma, virou o quilômetro, tá? Então a gente não usa o K, nesse caso específico a gente usa o Q e coloca um acento aqui porque já entrou na nossa linguagem de uma maneira irreversível, virou quilômetro, certo? E assim por diante. Agora, prefixos de potências negativas aqui de 10. A gente tem o 10 a menos 2, que é o cent, o mais acostumado que a gente está é o centímetro, que é 10 a menos 2 metros. Mas eu também poderia falar o centinewton, que seria 10 a menos 2 newtons. Poderia falar o centigrama, que seria 10 a menos 2 gramas. Centsegundo também poderia falar, 10 a menos 2 segundos, certo? Então o prefixo é estritamente essa potência. E depois tem o mili, que é 10 a menos 3. O que a gente mais conhece é o milímetro, que aí pode ficar um pouquinho confuso, que são 2 m's, mas esse da frente é o prefixo, 10 a menos 3, e o outro é a unidade de metro. Então milímetro é a milésima parte de um metro, daí vem o nome dessa unidade. E essas três aqui, que são muito comuns em algumas aplicações, que é o micro. O micro é possível medir ainda com um instrumento que é o micrômetro, tá? É possível fazer isso ainda no laboratório sem precisar de nada muito sofisticado. Mas aí, quando a gente divide o micrômetro em 1000 partes iguais, a gente vai ter um nanômetro. E é interessante esse prefixo, porque é daqui que vem o nome da nanotecnologia, né? Que é o estudo de estruturas físicas mais ou menos desse tamanho aí, de 1 nanômetro, né? Aí que mora a nanotecnologia, onde vai aparecer estruturas como, por exemplo, enfim, esqueci agora o nome. E aí tem o pico, que é 10 a menos 12, tá? Então, por exemplo, um picômetro
seria 10 a menos 12 metros. Tá bom, pessoal? Então esses são os prefixos, já falei demais deles. E aí quando aparecer essa letrinha, esses símbolos que estão bem aqui, seja esse para as potências positivas ou esses aqui das potências negativas, esses aqui das potências negativas a gente substitui pela respectiva potência, certo? Olhando para essa tabela. Então eu não vou repetir essa tabela em nenhum lugar. Quando vocês precisarem no exercício, tem que consultar essa aqui, certo? Ficou alguma dúvida em relação a isso aí? Alguém? Hã? Tranquilo, né? Que ótimo então. Até 2h40 eu acho a nossa aula, né? Ok, então vamos prosseguir. Vamos ver um exemplo de conversão de unidades? Expresse a duração de um dia em segundos. Como é que a gente faz isso? Então eu sei que um dia ele tem 24 horas, né? Eu sei que uma hora tem 60 minutos e eu sei que um minuto tem 60 segundos. Então a gente pode fazer isso aqui por uma regra de 3, ou então a gente pode simplesmente ir substituindo aqui em cadeia, que é como o livro ensina. Então se a gente fizer isso, um dia, vamos escrever a solução aqui de verde. Então um dia ele vai ser 24 vezes uma hora. Aí o livro lá ele sugere pra gente fazer assim, esse tipo de coisa. Então uma hora eu vou substituir pelo que eu sei que é 60 minutos. Só que isso é 24 vezes 60 vezes 1 minuto, né? E 1 minuto eu sei que é 60 segundos. Então agora eu tenho que fazer essa multiplicação, 24 vezes 60 vezes 60, que 10 anos atrás eu sabia isso de cabeça, mas eu já esqueci. Deixa eu fazer aqui na minha calculadora do Android, que atualizou o estilo dela aqui. 24 vezes 60 vezes 60. Isso dá 86.400. ,86.400 segundos é o tanto de segundo que tem em um dia, certo? E aí a gente poderia expressar isso também em notação científica, se a gente quisesse. Como é que a gente faz isso? Né? A gente deixa um número aqui entre 0 e 9, certo? Que no caso a gente vai escolher o 8. Então a gente escreve isso como 8,64 vezes 10 elevado a. Aí a gente conta quantas casas tem daqui até o 8. 1, 2, 3, 4. Então é 10 elevado a quarta. Então a gente poderia escrever isso em notação científica assim: 8,64 vezes 10 a quarta segundos. A gente poderia escrever usando um prefixo também. No caso, 10 ao cubo, que é o quilo. Então a gente poderia pegar um desses 10 emprestado aqui e escrever isso como 86,4 vezes 10 ao cubo segundos. E a gente poderia escrever isso como 86,4 quilossegundos. Olha só que unidade curiosa. Então a gente poderia dizer que um dia tem 86,4 quilossegundos. Ficou alguma dúvida em relação a esse exemplo aí? Alguma passagem específica problemática? Diga. Ah, sim, sim. É porque eu pulei aqui um passo, mas não tem problema, eu posso repetir. É porque 10 à quarta, né? É a mesma coisa que 10 ao cubo vezes 10. Até aí a gente concorda? Sim.
Então isso é 8,64 vezes 10 vezes 10 ao cubo. Aí eu empresto um desse 10 aqui para o 8. Aí vai multiplicar, né? Vai ficar 86 agora, vírgula 4. Aí sobrou o 10 ao cubo lá. Aí eu fiz com que aparecesse o 10 ao cubo. Esse que foi o artifício, que é para poder chamar ele de quilo. Porque não tem prefixo para 10 à quarta, mas tem para 10 ao cubo. Foi mais ou menos isso. Beleza. Então vamos prosseguir aqui. Expresse a massa de uma gota de água de 1 grama em toneladas. Então toneladas, a gente vai devagar aqui, a gente consegue. Ó. 1 tonelada, a gente escreve tom, se eu não me engano. 1 tonelada são 1000 quilos. Vamos à notação científica para a gente não escrever um monte de zero. Então vai ser 10 ao cubo quilogramas. Só que a gente também lembra que 1 quilograma são 10 ao cubo gramas. Então tem o 10 ao cubo aqui. E o próprio quilograma ele é 10 ao cubo gramas, tá? Então vou só fazer um esquema aqui só para vocês. Esse quilograma aqui é esse 10 ao cubo gramas aqui, tá? E esse 1000 daqui eu simplesmente botei como potência de 10 aqui, certo? Então, juntando essas duas potências de 10, juntando isso aqui com esse resultado do final, ficou 10 ao cubo vezes 10 ao cubo. Isso é 10 elevado a 3 mais 3, né? Vocês lembram disso? A gente conserva a base e soma os expoentes. Beleza. Então fica 10 a sexta gramas. Então agora a gente tem uma relação aqui, que já está escrita, mas eu vou escrever de novo só para ficar só os dois. 1 tonelada é igual a 10 elevado a sexta gramas. Então quantas toneladas tem em 1 grama? Isso é só um detalhe, né? Teoricamente o certo é o grama e não a grama. Uma convenção, mas enfim, todo mundo fala 200 gramas, mas o certo seria, por exemplo, 200 gramas. Mas isso é uma convenção, inclusive os falantes de outras línguas, na verdade do inglês, por exemplo, acham estranho a gente atribuir gênero a coisas sem vida, tipo uma unidade ser o grama ou a grama, né? Para eles é neutro. Mas outras línguas também têm essa questão do gênero em coisas inanimadas, tipo alemão e tal. Não é só o português. Mas enfim, depois dessa curiosidade talvez inútil, a gente já tem uma relação entre a tonelada e o grama. O que a gente tem que fazer agora? Expressar 1 grama em termos de tonelada. Então a gente só passa esse 10 a sexta dividindo aqui, certo? Então se eu escrever isso dessa forma aqui, 10 a sexta gramas é 1 tonelada, uma tonelada. Então eu passo 10 a sexta dividindo, fica assim. 1 grama é 1 sobre 10 a sexta toneladas. Só que quando a gente tem uma divisão assim de potência e o numerador é 1, a gente pode subir a potência e trocar o sinal do expoente. Não sei se vocês vão lembrar disso, mas lembra disso? Bacana. Então fica 10 elevado a menos 6 toneladas, certo? Então tá aí a resposta, 1 grama é 10 a menos 6 toneladas, que a gente pode também usar o prefixo, né? E escrever isso como sendo 10 a menos 6 é o micro, cujo prefixo é essa letra grega aqui, chamada mi, tá? Esse é o mi. Então a gente pode escrever isso como uma microtonelada. Uma microtonelada.
Ou seja, 1 grama é a mesma coisa que uma microtonelada. Olha só que curiosidade. Outro exemplo, expresse a velocidade da luz em quilômetros por hora. Aí já tem uma complicação a mais. Por quê? Porque aqui já tem duas unidades, tem o quilômetro e tem a hora. Então, para resolver esse problema, a gente pode resolver ele de uma vez só. Vamos ver, o mais fácil é o contrário, então vamos fazer o mais fácil. 1 km por hora vamos expressar ele em metros por segundo. Então isso é 1 km, que coisa, 1 km dividido por 1 hora. Vamos expressar o quilômetro em metro e a hora em segundos. Então 1 km ele é igual a 1000 metros e 1 hora ela é igual, como a gente viu no exemplo anterior, 3.600 segundos, certo? Vou fazer aqui no cantinho. 1 hora é 60 minutos, que é igual a 60 vezes 1 minuto, que são 60 segundos. Então isso dá 3.600 segundos. Aí a gente cancela esse zero de cima com o de baixo. Então isso fica 10 sobre 36 metro por segundo. Isso significa, né, que 1 km por hora é igual a 10 sobre 36 metro por segundo. Se a gente isolar agora o metro por segundo, a gente vai ver que 1 metro por segundo vai ser igual a esse 36 sobre 10 lá do outro lado. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Eu vou passar esse 10 sobre 36 dividindo aqui. Só que como eu vou dividir uma fração, ela vai inverter. Então vai ficar 36 sobre 10. E 36 sobre 10 é 3,6. Então isso significa que 1 metro por segundo é 3,6 km por hora. Certo? E essa é uma regra geral, então, para converter de metro por segundo para quilômetro por hora. E se for o contrário, a gente só passa dividindo. Então vamos à velocidade da luz. A velocidade da luz é uma constante universal da natureza que, por causa lá da relatividade, que nós não vamos ter a alegria de discutir esse assunto ainda na nossa matéria, mas por causa da relatividade, a física convenciona que a velocidade da luz é uma constante fundamental da natureza e que ela tem um valor exato de 299 mil e alguma coisa metros por segundo. Mas na maioria das vezes que a gente está só exercitando, que a gente não vai construir nada baseado nesse número, a gente aproxima para 300 mil quilômetros por segundo. Então a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Para vocês terem uma ideia, a distância daqui até a Lua é aproximadamente 340 mil quilômetros, tá? Isso significa que a luz que vem do Sol bate na Lua e chega na Terra. Quando a gente olha para a Lua, a gente está vendo uma luz que saiu da Lua há pouquíssimo mais de 1 segundo. Então a luz ela leva pouquinho mais de 1 segundo para sair da Lua e chegar na Terra. Curioso isso, né? Então vamos primeiro escrever isso em metros por segundo para depois passar para quilômetro por hora. Bom, 300 mil é a mesma coisa que 3. Aí ela é representada pela letra C. Vamos ver essa letra solta no livro de física. Se estiver falando de velocidade, de luz ou de relatividade, provavelmente é a velocidade da luz aqui. Isso a gente pode escrever como 3 vezes 10 elevado à quinta.
certo? Quilômetro por segundo. Aí, como o quilômetro está no numerador, a gente pode escrever isso assim. Boa tarde, Davi. Então, prosseguindo, como o quilômetro está no numerador, eu posso escrever ele como 10 ao cubo metros por segundo. Então, na verdade, a velocidade da luz a gente pode escrever como 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Se precisar em algum exercício, a gente usa esse valor aqui. Mas só para treinar a conversão de unidades, vamos escrevê-la em termos de quilômetro por hora usando essa fórmula que a gente acabou de construir aqui. É 10 à quinta porque é o tanto de casas que eu tenho que andar para chegar aqui no 3. Ó, se a gente começa bem aqui, onde está vírgula zero invisível, né? Porque você deve lembrar, né, que 2 é 2,0, por exemplo, né? Então tem uma vírgula invisível aqui, bem aqui. Então no 300.000 tem uma vírgula invisível aqui. Aí eu posso contar 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais para poder transformar ele em 3. Aí como eu transformei em 3 e tem 5 zeros aqui, aí fica 10 à quinta, entendeu? Beleza. E aí esse 10 ao cubo aqui veio do quilômetro, que eu transformei esse quilômetro aqui em metro. 1 quilômetro, 10 ao cubo metro. Aí juntando agora essas duas potências, 10 à quinta vezes 10 ao cubo, eu somo os expoentes. Então fica 5 mais 3, 8. Aí ficou 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Agora vamos ver em quilômetros por hora. Já vimos em metro por segundo, que é a unidade do SI. Esqueci de falar, mas essa daqui é a unidade do SI de velocidade. Porque ela tem a unidade SI de distância, que é o metro, e a unidade SI de tempo, que é o segundo. Mas só por uma questão de exercício, vamos botar em quilômetros por hora. A gente viu que 1 metro por segundo é 3,6 km por hora. Então, a velocidade da luz C, que é 3 vezes 10 à oitava metro por segundo, vai ser 3 vezes 3,6 vezes 10 à oitava, né? Não, eu estou bagunçando tudo. Primeiro que já estava, né? 3 vezes 10 à oitava já estava lá. O metro por segundo é 3,6 km por hora. E aqui a gente só multiplica. Isso vai dar 10,8, eu acho, né? Então isso fica 10,8 vezes 10 à oitava quilômetros por hora. Só para botar em notação científica, vamos comer aqui mais um slide. Que o resultado ele deu isso aqui. A gente viu que C ele é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. E isso é 10,8 vezes 10 à oitava. Estou desaprendendo a escrever. Quilômetros por hora. Vamos botar isso em notação científica. Sim, pode fazer usando uma regra de 3 também. Pode ser. Só que aí, como a nossa fórmula ela é de metro por segundo para quilômetro por hora, é mais fácil só substituir uma coisa pela outra. Não sei se eu expliquei direito. Tá bom. Aí vamos escrever isso em notação científica. Como é isso? É colocar um número entre 0 e 9, porque esse aqui é 10, ele é maior que 9. Aí não está em notação científica. Então vamos fazer o seguinte. 10,8, a gente vai reescrever ele. Esse 10,8 aqui nós vamos reescrever como sendo 1,08 vezes 10. Tá? Por quê? Porque se eu multiplicar isso aqui, eu volto para lá. Deu para entender?
Então, por esse motivo, eu posso fazer a vírgula andar aqui para a esquerda e ela solta esse 10 aqui. E aí eu multiplico pelo que já está lá, que é 10 a oitava km por hora. Então agora ficou um número aqui entre 0 e 9, que é 1,08. Então o resultado fica 1,08 vezes 10, juntando esses dois aqui dá 10 a nona, vezes 10 a nona km por hora. Então essa é a velocidade da luz em km por hora, essa é a resposta final do exemplo, certo? Em km por hora em notação científica. Vamos ver mais alguns exemplos só para falar dessa notação científica aí. Por exemplo, expresse as quantidades abaixo em notação científica. Vamos ver a letra A. A letra A é 360 mil newtons vezes metro. Como é que eu faço? Para ficar em notação científica, vai ter que aparecer uma vírgula bem aqui, né? Aqui onde eu fiz uma vírgula gigante. E como é que eu faço isso? Eu tenho que contar quantas casas decimais tem aqui. Então, vou ver 1, 2, 3, 4, 5. São 5 casas decimais. Então, isso vai ficar 3,6 vezes 10 elevado a esse número 5 que vai lá para a potência. Newton vezes metro. Deu para entender, pessoal, esse exemplo? Ficou alguma dúvida? Pode perguntar, se alguém não entendeu algum ponto específico. Oi. Aham. Você está perguntando por que que a gente convenciona desse jeito ou por que que a conta deu a vírgula aqui? Não entendi. É. É porque assim, ó, 3,6 vezes 10 vai dar 36, né? Aí se eu multiplico por 10 de novo, dá 360. Se eu for voltando, tu vai ver que se eu botar 10 a quinta, eu tenho que botar 10 a quinta para poder chegar aqui de novo. Porque justamente, se tu partir do 3,6 aqui, cada vez que tu multiplica por 10, essa vírgula anda para a direita. Então, se tu multiplica uma vez por 10, vai dar 36. Aí tu vai contando aqui, 10 elevado a 1, né? Se tu multiplica de novo, 360. É 10 ao quadrado. Se multiplica de novo, 10 ao cubo. E multiplica de novo, 10 à quarta. E se multiplicar de novo, dá 10 à quinta. Mas lembrando que a gente partiu do 3,6. Então é por esse motivo que a gente conta a partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí quando termina eu boto uma vírgula aqui. Pelo menos assim que eu costumo fazer. Tá bom. Sim, sim, tem uma regra. É mais comum achar isso em livro de matemática. Eu acho que nem no Halliday, nem no Young e Friedman vai ter muito sobre isso. Mas se vocês derem uma pesquisada nos livros de matemática, quando fala de potência de 10, notação científica, vocês encontram. Deve ter alguma coisa no YouTube bem fácil também de achar. Eu apaguei aqui, mas vai ficar no vídeo que eu estou gravando. Tá bom? Eu apaguei só porque eu vou fazer a letra B aqui. Aí a letra B é para a gente exercitar o contrário. Agora vai ser uma potência de 10 negativa. Por quê? Porque quando a gente faz, por exemplo, assim, ó, 0,5 é a mesma coisa que 5
Como é que eu consegui falar um número e escrever outro? É a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 1, né? Certo, pessoal? 0,05 é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 2. Estão entendendo aonde eu vou chegar, né? Então, eu tenho que contar quantas casas decimais tem entre essa vírgula aqui da letra B e o 5 que está aqui. Entre o 5 e o 6, bem aqui. Então, eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, 0, eu odeio contar esse monte de zero. Igual quando eu vou pagar um boleto. Não sei se vocês têm esse problema. Sempre me confundo. São 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7. Ok. Então a gente vai contar quantas casas decimais tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz errado, né? Não, tá certo. 8. Para poder chegar no 5 aqui. Então isso vai ficar 5,67, que é onde eu terminei, vezes o número de casas decimais que tem aqui, que são 8. Né? Só que agora é 10 elevado a menos 8, porque agora é para a esquerda, né? Seguindo esse raciocínio aqui. E a unidade é mol. Então essa seria a resposta em notação científica. Certo? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre algumas grandezas. Sobre o comprimento. Existem, na verdade, muitas e muitas convenções de unidade de comprimento ao longo da história que eu não tive tempo, na verdade, para pesquisar e ler sobre todas elas. E aí eu destaquei algumas aqui para vocês. Mas se vocês vierem aqui na Wikipédia, tem uma página só sobre isso. Então fica a dica de leitura aí. Né, sobre como a gente chegou na definição de metro. Tá até roxo aqui porque eu já cliquei. Foi até da onde eu tirei essa imagem aqui. Porque vocês sabem, né, que as imagens que tem aqui na Wikipédia são de uso livre, aí ninguém vai me prender por causa disso, enfim. Aí tem um pouquinho mais aqui sobre a história do metro. Não vou falar tudo que tem aqui. Quem quiser pode dar uma olhada aqui em inglês. Fica a minha dica, sempre a Wikipédia em inglês tem muito mais coisa. Olha, tá com uma barra que diminuiu do lado. E aí eu não sei exatamente qual é o botão aqui, mas tem um botão aqui para traduzir para o português. Então vocês podem dar uma lida na Wikipédia em inglês e ali no tradutor, que olha só quanta coisa legal tem sobre a história do comprimento, as definições de comprimento na história e tal. Tá? Não vou falar sobre tudo isso, quem tiver curiosidade está lá. Vou destacar só o seguinte, que a definição oficial, a primeira definição oficial do que é o metro é de 1793, ela foi feita na França, tá? E ela era feita a partir da distância entre a linha do Equador e o Polo Norte. Então eles dividiram essa distância da linha do Equador até o Polo Norte em 10.000 quilômetros, para que o metro fosse então essa fração 1 sobre 10 milhões dessa distância. Então vamos supor que a gente mediu essa distância do Polo Norte até o Equador, dividiu em 10 milhões. Cada pedacinho desse é o metro. Essa foi a primeira definição de metro. Obviamente não é muito prática essa definição, né? Como é que a gente vai medir essa distância? E aí o metro passou então a ser definido a partir de uma barra. Essa é uma foto das barras de verdade que foram usadas, né? De um material que é uma liga de platina e irídio, que são dois metais, né? E esse é o chamado metro padrão, tá? Então, o que eles fazem? Eles têm uma barra muito bem guardada lá, num lugar onde a pressão não varia, a temperatura não varia, que é justamente para ele não dilatar com a temperatura, não sofrer efeitos de pressão, etc, né? E efeitos do tempo, né? Corrosão, sei lá o que pode acontecer. E aí, a partir desse metro padrão, se tiram
outros metros padrão que são distribuídos pelo mundo para servir de padrão para outros. Então não é que toda vez que alguém precisa do metro tem que ir lá, não. Tipo, uma vez a cada 10 anos, 20 anos, que foi o que eu encontrei aí na internet, eles vão lá e tiram um padrão que vai para um país. No caso, como esse livro é americano, ele só fala, né, que foi lá para os Estados Unidos. E é assim que eles fazem. A partir desse metro padrão que tem lá nos Estados Unidos, eles fazem outros. E isso vai ser usado, né, na indústria, etc. Só que a definição atual, vocês sabem que a física moderna, né, que é do século XX, a relatividade e a mecânica quântica vieram para revolucionar tudo. Então, isso revolucionou inclusive as definições de unidades. Hoje em dia, como eu falei para vocês, a física entende que a velocidade da luz é uma constante universal da natureza. Ela não muda nunca, a não ser através da refração, certo? Mas se for no vácuo, ela não muda sob nenhuma hipótese. Inclusive, não depende da velocidade de aproximação ou de afastamento, segundo a visão atual, né, da física. Pode ser que um dia mude essa visão, mas enfim, atualmente a velocidade da luz ela é exatamente, esse valor não é aproximado, justamente por ser constante, é mais fácil definir a velocidade da luz, fixar de uma vez por todas e definir o metro a partir dela. Olha só que interessante. Então a velocidade da luz é exatamente 299.792. Desculpa, falei besteira. 299.792.458 metros por segundo. Essa é a velocidade da luz exatamente. E o que é o metro? É a distância que a luz percorre numa fração de 1 dividido por esse número de segundo. Certo? Então, se a luz percorre, na verdade é o mesmo que dizer que a luz percorre 299.792.458 metros em um segundo. E o que é o metro? É cada um desses pedaços, desses 299 milhões. Essa é a definição de hoje. Definir o metro a partir da luz. E aí fica muito mais forte definir assim do que numa barra, porque isso nunca vai mudar. Então a gente sabe, né? Diferente da barra que pode cair, pode quebrar, pode dilatar, pode acontecer 1 milhão de coisas. É mais difícil mudar a luz, que é um fenômeno físico, né? Bom, aí alguns comprimentos usuais da natureza, vamos só destacar algumas coisas, tipo o que a gente está acostumado aqui, que a gente chamaria de escala humana, seria isso aqui. A altura média típica de uma pessoa, né? De uma pessoa onde escrever esse livro, né? Que é 2 metros, porque eu não conheço ninguém de 2 metros. Mas seria mais ou menos o tamanho de uma pessoa. Já, por exemplo, a escala das montanhas, a mais alta que a gente conhece, tem quase 9 quilômetros de altura, né? Que é o Monte Everest, lá no... Esqueci o nome. Se alguém lembrar, diz aí. Certo? Depois o raio da Terra, aproximadamente 6.000 quilômetros. A distância daqui onde a gente está, qualquer lugar que vocês estejam agora, é na superfície da Terra. A distância entre vocês e eu e o centro da Terra é aproximadamente 6.000 quilômetros. Aí a gente vai aumentando. A distância até a estrela mais próxima é 10 a 16 metros. Tá? E a distância ao objeto mais longínquo observado, 10 a 26 metros. Então, vocês percebem que as potências de 10 elas vão ficando importantes para que a gente possa se referir, né, a coisas muito grandes. Imagina se a gente tivesse que escrever 26 zeros. Ia ser muito chato, tá? Então o que a gente faz? A gente tem uma ideia pela potência de 10 a 26. E aí a gente pode comparar, por exemplo, dizer que isso é 10.000 vezes mais distante que a galáxia de Andrômeda, comparando esses dois primeiros itens aqui. Aí a gente tem uma ideia, né? Então quer dizer que se a gente está a uma certa distância de Andrômeda,
o objeto mais distante observado está 10.000 vezes, e assim a gente usa as potências de 10, né? Já, por exemplo, o que a gente imagina ser o raio do átomo de hidrogênio é de 10 a menos 11 metros, tá? Então é muito, muito pequeno, muito menor, por exemplo, do que um vírus. Né? Um vírus tem aproximadamente 10 a menos 6. Eu não sei que vírus é esse, porque os próprios vírus também têm, claro, muitas espécies, né? E eu não sei exatamente qual é esse, mas é mais ou menos esse tamanho, 10 a menos 6 metros, que é o micrômetro, né? E vejam então que o átomo ele chega a ser 10 a quinta, seria 100.000 vezes. Então, o átomo é mais ou menos 100.000 vezes menor do que um vírus. Então, assim a gente vai tendo uma ideia dos tamanhos da natureza. Depois vocês podem dar uma olhada nessa tabela com mais calma, pensar um pouco. Vamos falar um pouco sobre o tempo. Antes disso, queria só fazer uma observação com vocês aqui, que é o seguinte: a gente está discutindo unidades e grandezas. Mas se vocês quiserem, tem como ficar anos pensando sobre o que é o espaço e o que é o tempo, né? O que é a matéria que a gente vai medir com a massa. Isso é uma discussão conceitual e filosófica muito profunda. Eu não sei quantos ou quantas ou quais de vocês têm algum interesse nisso, mas caso alguém tenha algum interesse, vou sugerir uma leitura que eu comprei, mas ainda não li, que é muito interessante, tá? Que é esse livro aqui. Na verdade, esse autor, que é o Max Jammer, ele tem esse livro aqui que se chama Conceitos de Espaço, certo? Capa, o zoom tá uma merda, mas o nome do cara é Max Jammer. Ele tem um livro Conceitos de Espaço. Se eu não me engano, ele tem um também sobre o sobre o tempo, tá? E sobre conceitos de força também. Não tem muito cálculo aqui, mas enfim, quem tiver interesse, ó, fica a minha dica de leitura aí. Por quê? Porque a gente não vai estar discutindo os conceitos aqui, né? Quando a gente falar de leis de Newton, pode ser que a gente comente um pouco sobre o conceito de espaço que a gente tem na mecânica newtoniana e sobre o conceito de tempo também. É interessante falar pelo menos a respeito do tempo, que talvez dessas três ele seja o mais misterioso assim, conceitualmente, né? Porque quando a gente fala num sentido mais amplo, saindo um pouco da física, tem o tempo físico, que é esse que a gente considera, que pode ser medido, mas existe também o tempo psicológico, que é uma outra coisa, que é como o ser humano vivencia subjetivamente, né, a experiência da passagem do tempo. Isso é uma outra coisa. Enfim, e eu estou comentando tudo isso só para dizer que eu não vou falar sobre isso, né, porque o que nos interessa aqui é o tempo físico. E sobre esse tempo físico, aquele autor lá, o Max Jammer, ele fala sobre isso. Tem um outro livro também do filósofo francês, eu esqueci completamente agora o nome, Bergson, tempo, né? Que ele também fala sobre o tempo. E, obviamente, como eu estou dando aula agora, eu não vou achar, né? Porque não tem como. Como vocês estão vendo, não tem como eu achar. Mas, enfim, esse cara escreveu um livro também sobre o humor e escreveu um livro sobre o tempo, onde ele discute a relatividade e tal. Então, tem aí dicas de leitura legais para vocês passarem o tempo. O que eu vou falar é simplesmente sobre unidade, tá? Como é que a gente mede o tempo fisicamente de um ponto de vista estritamente pragmático. Então, a primeira distinção que a gente tem que fazer é entre instante de tempo e intervalo de tempo. Quando a gente diz que são
14h14 agora, a gente está falando do instante de tempo. São 14h14, gostei desse horário. Então quando a gente fala que são 14h14, a gente está falando do instante de tempo, que a gente está marcando como se a gente estivesse andando numa estrada e marcando aqui é o quilômetro 12. É diferente da gente falar, por exemplo, que essa aula dura 1 hora e 40 minutos, que isso é um intervalo de tempo, que tem um instante de tempo inicial, um instante de tempo final. E juntando os dois, a gente vai ter a duração, o intervalo de tempo. Minha cara não está aparecendo aí? Diga. Exatamente. Eu falei o contrário disso, foi... então eu falei errado aí, desculpa. O intervalo de tempo seria tu ter um instante de tempo sendo medido, né, continuamente, através de um relógio, aí tu marca o final e o inicial, aí quando subtrai o final menos o inicial, tem um intervalo de tempo. Exatamente como você falou, obrigado pela correção. E como é que a gente faz isso, né? A gente está aqui no mundo, vamos supor que nós estamos vivendo aí 3.000 anos atrás. Vamos se propor esse desafio de pensamento. Como é que a gente vai medir o tempo só com o que a gente tem aqui na natureza, sem mágica, né? A ideia é usar fenômenos repetitivos, e isso é usado há muito tempo, séculos, tá? Por exemplo, o ser humano não deve ter levado muito tempo para perceber, né, que anoitece e amanhece todo dia. Isso é um fenômeno repetitivo, que a gente chamaria de fenômeno periódico, né? E a partir daí a gente constrói nossa visão de tempo e também os nossos padrões de medida de tempo. Então vejam que o conceito e o número estão sempre relacionados, né? A gente tem um conceito de tempo e tem um padrão de medida. Por exemplo, percebendo que a rotação da Terra é periódica, o ser humano deu um nome para isso, chamou de dia. Depois a gente, com o passar dos séculos, vai entendendo a relação que existe de quando um dia dura mais do que a noite ou a noite mais do que o dia. E aí o ser humano foi percebendo esse padrão que é devido à inclinação do eixo da Terra que provoca as estações do ano, né? Um tempo maior do que esse, da rotação da Terra em torno do Sol, que é o ano, né? Só que para intervalos de tempo assim mais precisos, né, o ser humano inventou o relógio. E o relógio ele funciona baseado, no caso do relógio de pêndulo, funciona através de um pêndulo simples. Um pêndulo simples, se ele tiver um peso regular, tiver um grande comprimento e oscilar em ângulos muito pequenos, ele é bastante regular e pode ser usado para medir o tempo. Então, se eu não me engano, quem construiu isso pela primeira vez, esse relógio de pêndulo, foi o Galileu. Eu não sei se ele trabalhou construindo relógio, mas a possibilidade de fazer isso veio de uma ideia dele, tá? Se eu estiver falando besteira e alguém conhecer mais detalhadamente essa história, eu ficarei feliz em ser corrigido e aprender um pouco, certo? Mas basicamente é isso. Quer dizer, como a oscilação de um pêndulo é um fenômeno muito regular, repetitivo, isso foi usado para definir um padrão de medida de tempo, certo? E fazendo aí um resumo até hoje, basicamente isso que nos trouxe aos relógios, seja analógico ou digital, tá? Não interessa quão moderno seja o teu relógio, o princípio de funcionamento dele continua sendo esse: aproveitar movimentos repetitivos para tirar daí uma unidade de tempo. Eu não sei como funciona um relógio digital, mas com certeza ele utiliza um sinal digital que tem um padrão que se repete e ele fica contando para poder associar isso ao tempo, certo? Agora, cientificamente falando,
o nosso padrão de tempo atual, ele é baseado num tipo de relógio mais preciso que existe na humanidade no planeta Terra hoje em dia, que é o chamado relógio atômico. Então o relógio atômico, não sei se eu vou falar mais disso aqui, mas o relógio atômico ele funciona assim. Vocês devem ter uma lâmpada fluorescente em casa ou já tiveram, né? Então, lá na lâmpada fluorescente, não na incandescente que funciona de outro jeito, mas na lâmpada fluorescente tem um gás aquecido, ionizado, né? E quando a corrente elétrica passa por ele, ele emite luz, certo? Então, um gás aquecido emite uma luz muito específica que ela pode ser analisada num espectrômetro, que faz uma análise das cores que ela emite. E isso, inclusive, foi uma das coisas que levou à descoberta da mecânica quântica. Eu estou falando isso só por curiosidade. O que nos interessa aqui falar é que usando esse tipo de método, é possível construir um equipamento que vai estar emitindo continuamente essa radiação, tipo uma lâmpada fluorescente, para vocês pensarem do jeito bem próximo da realidade, como se fosse uma lâmpada fluorescente, fazendo uma aproximação talvez meio grosseira. E devido a essa repetição e essa continuidade, essa continuidade não é uma palavra boa. Devido a essa padronização, essa regularidade, é possível definir o tempo a partir daí, com uma incerteza ridiculamente pequena. Por exemplo, hoje em dia já existem relógios que têm um atraso de 1 segundo a cada 30 milhões de anos. Essa é a estimativa, porque obviamente ninguém mediu 30 milhões de anos. Mas essa é a estimativa do erro que ele vai ter. Então a gente define o segundo a partir da emissão de um desses materiais, que no caso é o césio-133, é um isótopo do césio, com massa atômica 133. Césio é um elemento lá da tabela periódica. E um segundo é o intervalo de tempo que corresponde a 9 bilhões 192 milhões 631.770 exatamente oscilações da luz, de um comprimento de onda muito especificado lá, que acontece lá na espectroscopia, emitido por esse átomo de césio. Isso é um relógio atômico. Então ele vai emitindo luz, essa luz oscila, porque ela é uma oscilação. E aí o número de oscilações que acontece dá o que é 1 segundo. Muita onda, né? Eu acho muito doido isso. Um dia eu quero visitar um laboratório e ver um negócio desse na minha frente. Bom, então esse é o padrão atual de tempo. Para vocês terem uma ideia da escala de tempo que a gente tem na natureza, o que a gente tem como idade do universo hoje em dia é 5 vezes 10 a 17 segundos. O intervalo de tempo entre batidas do coração normais, 0,8 segundo, um pouquinho menos de 1 segundo. 6 vezes 8... Bom, eu estava fazendo uma conta aqui para tentar explicar uma coisa, mas eu acho que melhor não. O período de um diapasão de Lá fundamental, vocês sabem que diacho é isso? Diapasão de Lá fundamental é 2 vezes 10 a menos 3, ou seja, 2 milissegundos. É que na música, vocês sabem que existem os afinadores digitais, mas existe o afinador, digamos assim, analógico, que é o diapasão. Então o diapasão é simplesmente esse pedacinho de ferro aqui, esse garfo de 2 pontas, que quando a gente bate nele, ele vibra e produz com essa vibração um som de mais ou menos 440 Hz, que é o som do Lá, certo? Da nota Lá. E a partir daí se afinam instrumentos. Então, como ele oscila a 440 Hz, significa que ele oscila 440 vezes em 1 segundo. Então, fazendo o cálculo inverso,
ele leva aproximadamente 2 milissegundos para fazer uma oscilação. Então ele é um garfo, ele fica fazendo isso aqui no ar. E aí esse período dele significa que para ele fazer isso aqui uma vez, ele leva 2 milissegundos. Curioso, né? Interessante. Uma coisa interessante que lá na física de partículas, né, que estuda... É o que explica, por exemplo, o que acontece nos aceleradores de partícula. Existem algumas partículas que vivem, digamos assim, entre aspas, muito pouco tempo. E aí tem uma estimativa aqui de que algumas vivem de 10 a menos 23 segundos, tá? Então, isso daqui dá para vocês darem uma olhada também com calma, pensar um pouco, é interessante demais isso aqui. Tem muitos fenômenos aí sendo comparados, vocês pensarem sobre o tempo é interessante. Sobre a massa, vou deixar um exercício aqui de conversão de unidade relativo a uma questão de tempo. E sobre a massa, finalmente, a unidade de massa padrão é o quilograma, né? Que ele também se encontra lá no Bureau, não sei falar francês, Bureau, não sei como é que fala isso, Internacional de Pesos e Medidas na França, que na verdade ele não é tudo isso que está aparecendo aí, é que tem 3 ampolas de ferro aí protegendo ele, mas ele é aquele ferrinho aqui no meio onde eu estou passando o mouse, tá? Está super protegido aqui. Provavelmente essa de fora aqui é para criar um vácuo aqui dentro, tá? Para vocês terem uma ideia mais ou menos do que é o quilograma, se a gente pegar água em condições normais de temperatura e pressão, ela tem uma densidade de 1 kg por litro. Então se a gente pegar uma caixa aqui de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, isso dá um volume de 1 litro, tá? Então se a gente construir uma caixa de 10 por 10 por 10 e encher de água, isso dá mais ou menos 1 litro de volume. Se a gente tiver numa condição de temperatura e pressão padrão, isso é 1 quilograma, tá? Então, isso seria uma maneira talvez arcaica de ter uma ideia do que é 1 quilograma também, mas que dá para fazer em casa, sem ter que comprar uma balança. Apenas uma distinção, pessoal, nós vamos ver que massa e peso na física a gente faz essa distinção, né? No dia a dia, eu mesmo, sei que vocês também não fazem essa distinção, né? A gente fala assim, eu vou me pesar, que na verdade eu vou na balança ver qual é a minha massa. Ou então, quanto tá pesando? Quanto pesou aí? Pesa lá para mim tal coisa. A gente fala. Mas quando a gente estiver estudando mecânica, a gente tem que fazer muito claramente essa distinção. Peso é uma força, que é a força que puxa um objeto para baixo. Massa é uma propriedade fundamental da matéria que é responsável pela existência do peso. É a propriedade que gera a interação gravitacional, que é o que nos mantém ligados à Terra, é o que mantém a Terra ligada ao Sol e é o que mantém o sistema solar ligado à Via Láctea, né? E a massa é uma grandeza medida com um número que é responsável por essa interação. E aí a gente mede isso na balança, medindo o peso, curiosamente. Só que aí a balança ela não mostra pra gente o valor do peso, que é uma força, e sim da massa, que é essa força dividido pela aceleração da gravidade. A gente vai discutir isso quando falar de força. Alguns valores típicos de massa aqui da natureza, se estima, né, que, por exemplo, uma pessoa, em geral, eu acho interessante os padrões que tem nesse livro aqui. 60 kg, 6 vezes 10 a 1. Eu lembro quando eu pesava 60 kg. Era muito bom, certo? Um elefante, aproximadamente 4.000 kg. A gente poderia falar 4 toneladas. A estimativa do universo conhecido, 10 a 53 kg. Tá? E massas muito pequenas, por exemplo, uma partícula de poeira,
7 vezes 10 a menos 10 quilogramas, tá? A massa do próton, que está lá embaixo, 10 a menos 27 quilogramas. E o elétron, aproximadamente 1.800 vezes menor ainda. Mas isso é a unidade de massa, né, que a gente vai usar em discussões mecânicas, assim, como a gente vai fazer na matéria. Mas para vocês saberem, é importante também conhecer a massa atômica. A massa atômica é para medir a massa, obviamente, né, de átomos. E apesar de ser muito óbvio esse nome, não é tão óbvio assim o conceito. Então pensemos um pouquinho. Essa massa ela é construída para que basicamente cada próton e cada nêutron meça aproximadamente uma unidade de massa. Então, por exemplo, a massa atômica do hidrogênio, se ele tiver um próton e um nêutron, no caso aí já vai ser um isótopo diferente, vai ter uma massa 2, duas unidades de massa atômica. Se ele tiver só um próton no núcleo, vai ser uma massa atômica. Se for o trítio, que é raríssimo, né, que tem um próton e dois nêutrons no núcleo, vai ser aproximadamente 3 unidades de massa atômica. Por que eu digo aproximadamente? Porque na verdade tem algumas sutilezas aqui que eu vou discutir depois, mas por enquanto vamos ficar com esse aproximadamente. Então, aproximadamente, a massa atômica ela é definida de tal maneira que o átomo de carbono 12, eu não lembro agora qual é o número atômico do carbono, tá? Mas a gente vai já descobrir. Eu não lembro se é 6 ou 8. É 6, né? Tá. Então o carbono ele tem um número atômico 6, que significa que ele tem 6 prótons lá no núcleo. Era só eu ter contado aqui, né? Sou muito burro. Tem a figura aqui já do carbono. Essas 6 bolinhas vermelhas representam 6 prótons aqui no núcleo do carbono. E tem 6 nêutrons. Então, como o nêutron e o próton têm uma massa muito próxima, a gente mede de tal maneira que cada uma tenha uma unidade. Então, a massa do carbono é 12. É por isso que lá na tabela periódica, aqui, aparece esse número 12 aqui, do lado do carbono, né? Esse 12 é nada mais nada menos que a massa atômica do carbono, certo? 12 unidades de massa atômica. Por que isso? Porque se a gente for medir em quilograma, uma unidade de massa atômica dá 10 a menos 27 quilogramas. Então é difícil de ter uma intuição. E aí quando a gente define uma unidade lá, a gente tem um jeito de conversar lá. Certo? Então a unidade de massa atômica diz quantos prótons e quantos nêutrons tem em cada átomo. Só que aí a gente tem que fazer umas observações para refinar esse nosso conceito. Na verdade, a massa do nêutron ela é ligeiramente maior do que a do próton. Se vocês repararem aqui, MP, massa do próton, Mn, massa do nêutron, até a segunda casa decimal aqui é igual. E a potência de 10 também é igual. Porém, aqui na terceira casa decimal tem uma diferença. E a massa do nêutron ela vai ser um pouquinho maior. Então, ela vai ser 0,002 vezes 10 a menos 27 maior do que a massa do próton. Isso quer dizer que o nêutron é um pouquinho mais pesado. Então, na verdade, a unidade de massa atômica não é igual à massa do próton nem a do nêutron. É uma média entre as duas. E a massa do próton é um pouquinho menor que a unidade de massa atômica e a do nêutron um pouquinho maior. Além disso, tem uma outra aproximação que a gente fez aqui também, que a gente desprezou a massa dos elétrons, mas eles têm massa. E por que a gente desprezou? Porque ela é muito pequena comparada com o próton e o nêutron, que são próximos. A massa do elétron ela é aproximadamente 9,11 vezes 10 a menos 31 quilogramas, que eu esqueci de escrever. Tá?
E isso é aproximadamente uma fração de 1 parte em 1833 da massa do próton. Ou seja, o elétron é aproximadamente 1833 vezes menor, mais leve do que o próton. Então, por esse motivo, na massa atômica a gente despreza todos os elétrons, toda a eletrosfera, e considera só o núcleo, onde estão os prótons e os nêutrons, certo? E aqui tem os valores típicos de massa, que eu não ia cotar isso aqui. Eu acho que eu peguei errado. Depois eu conserto, mas tudo bem. E vou deixar uns exercícios aqui para vocês, tá? Primeiro exercício. Segundo a cosmologia, a idade do universo é de aproximadamente 14 bilhões de anos. Expresse esse tempo em unidades SI usando notação científica. Então vocês vão converter 14 bilhões de anos em segundos. Isso vai dar um número absurdo. E vocês escrevem isso em notação científica. Só uma dica. Só uma dica para facilitar aqui. Tá? Usem só 2 casas decimais de precisão. No final, tá? Então isso significa que se o resultado der, por exemplo, 6,79785322128 vezes 10 elevado a 1000, significa que eu estou dizendo para vocês desprezarem isso aqui tudo e escrever só 6,78 vezes 10 a 1000, tá bom? Deu para entender, pessoal? Ou eu falei de um jeito muito bagunçado? Hã? Beleza. É porque com certeza vai dar um número cheio de... Mas aí vocês usam só 2 aqui, já é o suficiente. Aí o segundo exercício é esse daqui, da nossa referência. Diz assim: uma unidade de área frequentemente usada para medir terrenos é o hectare, definido como 10 elevado a quarta metros quadrados, que significa um terreno quadrado de 100 metros por 100 metros. Tá? Se a gente multiplicar 100 metros por 100 metros, dá 100 vezes 100, dá 10.000, metro vezes metro dá metro ao quadrado, 100.000 é 10 a... Aliás, 10.000, né? 10.000 é 10 a quarta, então dá 10 a quarta metros quadrados. Beleza? Uma mina de carvão a céu aberto consome anualmente 75 hectares de terra até uma profundidade de 26 metros. Qual é o volume de terra removido por ano? Então ele está falando de uma situação aí de uma mina de carvão. Não é a nossa situação aqui no Pará que tem gente que faz carvão de madeira, não é isso. É a mina de carvão mineral, onde eles vão lá dentro da terra cavar, certo? Então olha só, tem 75 hectares de terra. Então isso é uma área, digamos assim, um retângulo, tá? Lembrando que hectare é uma medida de área e não de comprimento. Então aqui em cima tem 75 hectares, mas tem uma profundidade aqui de 26 metros. E pede tudo em quilômetros cúbicos. Então vocês vão ter que converter hectare para quilômetro cúbico, para quilômetro quadrado, e vão ter que converter metro para quilômetro, tá? E aí no final aqui vocês vão ter um volume em quilômetros cúbicos. E é isso. Converter 75 hectares para quilômetro quadrado, 26 metros para quilômetro, e aí multiplica os dois e vocês vão ter um volume em quilômetros cúbicos, que é o que o problema pede, certo? E aí nessa conversão de hectare para quilômetro quadrado vai entrar isso aqui, mas aí tem que converter também metro quadrado para quilômetro quadrado, tá? Então fica como exercício, esses 2 exercícios aqui vocês fazem e vão juntando aí
no mesmo lugar, que lá no dia 30, quando a gente finalizar nossa matéria, a gente vai reunir todos os exercícios, aí vocês me entregam, beleza? E isso daí é só uma brincadeira com os americanos que tem medo do sistema métrico de unidade. Eles até hoje usam onça, polegada, essas coisas. Beleza? Então a gente se vê na sexta-feira, tá bom? 1 da tarde, onde a gente já vai começar o segundo capítulo do livro sobre movimento retilíneo, tá bom? Ficou alguma dúvida? Beleza. Tá ok. Então, boa tarde para vocês aí, até sexta-feira. Tchau, tchau.